Vamos mergulhar hoje numa história antiga, mas que fala muito sobre os nossos tempos. Uma história de liderança, de crise e principalmente de reconstrução. Esta é a jornada de Neemias, uma jornada que foi muito além de reerguer um muro, foi sobre reerguer um povo inteiro. Para a gente entender o cenário, a história toda começa bem longe de Jerusalém. A gente está no coração do gigantesco Império Persa. E lá, um homem chamado Neemias, que tinha um cargo de altíssima confiança na corte, está prestes a receber uma notícia que vai virar a vida dele de cabeça para baixo. E é essa notícia devastadora que dá o pontapé inicial para tudo. Mas o mais interessante aqui é que a primeira reação dele não é criar um plano de ação. Não é sair correndo para resolver. Não, começa com uma coisa muito mais interna, sabe? Luto, jejum e oração. A gente percebe que a coisa bateu fundo nele. A reação de Neemias, ao saber do sofrimento do seu povo, é visceral. Ele literalmente senta, chora, fica de luto por dias. É uma conexão muito forte com as ruínas de uma cidade que, olha, talvez ele nem conhecesse pessoalmente. E para a gente ter uma ideia do tamanho da ousadia dele, é fundamental entender o cargo do Neemias. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso quer dizer que ele não só serviu o vinho do rei, mas ele era a última linha de defesa contra envenenamento. Confiança total. Qualquer deslize podia custar a vida dele. E isso torna o que ele faz a seguir ainda mais impressionante. E aí chega o momento da verdade. Neemias aparece na frente do rei com uma cara triste. Isso na corte era um perigo enorme, porque a regra era estar sempre feliz na presença do rei. O rei, claro, percebe na hora. Mas, em vez de punir Neemias, ele faz uma pergunta que abre uma porta gigantesca. A forma como Neemias responde a essa pergunta é sensacional. Porque antes mesmo de abrir a boca, ele faz uma oração ali, na hora, em silêncio. E o que vem a seguir não é um pedido de ajuda qualquer, desesperado, não, senhor. É um plano de ação completo, que revela um estrategista brilhante por trás daquele homem de fé. Olha só o nível de planejamento dele. Ele não pede só "me deixa aí". Ele pede, primeiro, permissão oficial. Segundo, cartas de salvo-conduto para passar pelas províncias no caminho. E terceiro, o mais crucial, acesso a recursos. A madeira da Floresta do Rei para a reconstrução. Ele já tinha pensado em toda a logística antes mesmo de falar. Missão aprovada. Neemias chega em Jerusalém. E qual a primeira coisa que ele faz? Ele não chega tocando trombeta anunciando "o Salvador chegou". Muito pelo contrário. De noite, na surdina, ele vai inspecionar as muralhas em ruínas. Ele queria ver com os próprios olhos o tamanho real do estrago. Mas é claro que não ia ser fácil. Mal o trabalho começa e já aparecem os inimigos. Governadores locais como um tal de Sambalate e outro chamado Tobias ficam furiosos. Para eles, Jerusalém se reerguendo era uma ameaça direta ao poder e à influência que eles tinham ali na região. E aqui a história fica ainda mais complexa. A briga não era só com a galera de fora. Tinha um problema enorme, uma espécie de podridão acontecendo dentro de casa. Enquanto o povo reconstruía o muro, os nobres judeus estavam explorando seus irmãos mais pobres, cobrando juros absurdos. Era uma verdadeira guerra em duas frentes. Essa imagem é de arrepiar. Imagina só a cena. O pessoal trabalhando com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Isso é um símbolo incrível da resiliência daquele povo. Eles estavam ao mesmo tempo construindo e defendendo o futuro deles. Vamos voltar um pouco para essa crise interna, porque ela é muito séria. O povo estava desesperado. O grito deles era algo como: a gente está tendo que empregar nossos filhos e filhas como servos só para sobreviver. E o pior de tudo, quem estava fazendo isso com eles eram seus próprios compatriotas ricos. Quando Neemias fica sabendo disso, ele explode. E ele não passa pano, não. Ele age. Convoca uma assembleia geral, confronta os nobres na frente de todo mundo, joga a verdade na cara deles. E os obriga a jurar que iam devolver tudo. Ele deixa claro que a reconstrução de verdade era sobre justiça, e não só sobre empilhar pedras. E então vem o resultado que ninguém esperava. Com toda essa confusão, inimigos por fora, traição por dentro e a tarefa sendo gigantesca, o muro é totalmente reconstruído e o tempo que levou? Parece mentira. Apenas 52 dias. Uma conquista inacreditável. A conclusão da obra teve um efeito psicológico devastador nos inimigos. Foi tão rápido, tão bem sucedido, que até eles olharam e pensaram: opa, tem alguma coisa aí. Isso não é obra de homens. Aquilo desmoralizou completamente a oposição. Mas, olha,
O muro de pé era só o começo. Agora a gente chega no verdadeiro coração da missão de Neemias. O objetivo final nunca foi só a segurança física que o muro trazia. O objetivo era reconstruir a identidade e a alma daquele povo. Isso levanta uma pergunta fundamental, não é? Com os muros garantindo a segurança, o que realmente forma uma cidade? O muro era o pré-requisito, a estrutura que ia permitir que a verdadeira reconstrução, a espiritual e a cultural, pudesse finalmente acontecer. A cena que se segue é profundamente emocionante. A comunidade inteira, homens, mulheres, crianças, todo mundo que podia entender, se reúne e fica de pé por horas a fio ouvindo o sacerdote Esdras ler as Escrituras. A resposta é um choro coletivo, ao perceberem o quão longe tinham se afastado de suas próprias raízes. Mas Neemias, com uma sabedoria de líder impressionante, transforma aquele momento de tristeza. Ele e os outros líderes viram o jogo e dizem para o povo não chorar, mas celebrar. Eles transformam o arrependimento em alegria, declarando que essa alegria seria a nova força da comunidade. E a partir daí, com o muro protegendo e o espírito renovado, eles começam a reconstruir a sociedade de verdade. Eles firmam um novo pacto, organizam o sustento do templo, criam um plano para repovoar a cidade e celebram juntos. O muro, no fim das contas, criou o espaço seguro de que o povo precisava para florescer de novo. E a gente termina com essa reflexão. A história de Neemias nos mostra que reconstruir é um trabalho duplo. Requer o esforço físico, de levantar os muros, claro, mas também requer o trabalho espiritual e social de curar as injustiças e restaurar uma identidade. Uma lição poderosa sobre onde mora a verdadeira força de uma comunidade, não só nas suas defesas, mas na sua alma coletiva.